Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. E o Viver Mais já está no ar e hoje a gente tem a alegria de receber aqui Fabiano Piuba, secretário de Cultura do Estado. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais, Fabiano. Obrigado, é uma alegria estar aqui contigo. Que maravilha para a gente falar de cultura, de passagem do tempo. Fabiano, que é um cinquentão, com essa cara de menino. E acredite, é verdade que você foi pai aos 20 anos de idade. Como foi esse sentimento, Fabiano? Foi uma experiência linda. Eu sou do sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Eu digo que eu sou um paraibano potiguacerense. Meus pais são paraibanos, se conheceram no sertão do Seridó e lá se casaram, né, tiveram seus filhos. E aos 16 anos vim para Fortaleza, passar as férias na casa da minha tia Carminha e fiquei. E logo conheci a Maria e logo nos casamos e logo tivemos um filho, que é o Pedro, né, o Pedro Vitor. E foi uma experiência muito bonita, porque eu estava aprendendo ainda a ser filho. Né? E aproveitei também muito do fato de ser jovem e brinquei e curti muito a infância deles, né? E busquei muitas referências na minha avó, que era uma grande contadora de histórias. Sim. Contava histórias encantando as palavras, eram aquelas histórias de encantamento, as histórias da Bíblia, as histórias da própria vida dela, que ela contava ali pra gente. Minha mãe gostava de ler pra gente na hora de dormir, né, nas entrelinhas das palavras. E eu tinha um pai que contava histórias sem medir as palavras. Geralmente as histórias de sua própria vida, de como ele saiu muito jovem de casa, então tem uma jornada assim muito interessante, né? Então essa coisa da palavra é muito forte na minha vida, né? Eu sou das pessoas que acredito que as palavras podem fazer coisas com a gente, mas que a gente também pode fazer coisas com as palavras. Olha, né? Que lindo isso! Então eu comecei a contar histórias para o Pedro, ainda na barriga, cantando acalantos, contando histórias, né? E foi muito bonito, porque a gente construiu um repertório de muitas histórias na infância dele, né? E depois, 5 anos, veio o João. Né? Então também... são dois São filhos? Dois. Ah. O Pedro está com 30 e o João está com 25 e eu estou com 50. Olha isso. E como secretário, Fabiano, eu vou tratar aqui você esquecer o cargo, vou falar Ótimo, com um cidadão lá do sertão do Seridó, que é uma região que eu tive a oportunidade de conhecer, que é belíssima. Como é para nós mulheres chegar assim aos 50, tem um peso, né? As cobranças. E para o homem, tem peso, tem cobrança chegar aos 50? Tem um poema da Adélia Prado, que é uma grande poeta mineira maravilhosa, né? Que eu acho que é um poema chamado Serenata, em que ela diz: numa noite de lua pálida de gerânios, né? Ele virá tocar flauta no jardim, né? E ela fica na dúvida se abre ou não a janela, se irá ao balcão, né? Como não abrir? Se sou santa, como não fechar? Se sou louca? E ela diz nesse poema, eu não estou recitando o poema, estou lembrando, na íntegra, né, palavras do poema, sim. Que só a mulher entre as coisas envelhecem, né? Porque essa relação da mulher com a velhice é muito mais forte do que no homem, culturalmente. A cobrança, né? Mas nas últimas décadas, eu acho que nos últimos 30 anos, isso tem mudado muito, né? Então, chegar aos 50 anos, né, nós, no caso, tem ainda um vigor de uma juventude muito, muito potente, né? De participação ativa na sociedade, no trabalho, né? Na criação. Eu digo que é recomeçar. Mas no homem ele tem uma outra percepção, né? Qual? Mas eu acho que é um tempo, quando você chega aos 50, eu estou chegando nele agora, é como se, como é que eu poderia dizer? Você tem um percurso, né? Você tem um passado, você tem uma história, você tem aí uma travessia, né? E que é como você chegasse em algum ponto mais alto, em que você consegue vislumbrar isso, né? Mas ao mesmo tempo você consegue dar olhar para o horizonte, né? Você vê aqui uma história que você, né, traz ela consigo, né? E você olha um pouco aqui para
para o horizonte. Eu acho que chegar aos 50 anos é mais ou menos isso. É enxergar um outro horizonte. Enxergar um outro horizonte, com mais segurança. Mas ter a percepção do caminho, sabe? Com mais segurança, com mais maturidade, né? Falando em cinquentões, em segurança. O Fabiano é doutor em educação, mestre em história. Nós também hoje aqui no Viver Mais, viu, Fabiano, a gente vai ter um artista. Será que para um artista o olhar dos 50 também é assim? É um conterrâneo muito querido, Ronaldo Cavalcante, conhece? Maria, Ronaldo é maravilhoso, então, o trabalho dele. Sensacional, você vai já conhecer o trabalho, mas antes deixa eu só dar um tempo aqui. Ronaldinho, tudo pronto aí para a nossa conversa aqui no Viver Mais? Falou, Ian, estou aqui à tua espera para a gente falar sobre arte e sobre a passagem do tempo, né? Afinal de contas, meus cabelos já estão brancos, né? Daqui a pouco eu chego aí, deixa eu seguir aqui minha conversa com Fabiano Piúba, secretário de Cultura do Estado. Você disse aí no começo que a sua avó, o seu pai, contavam histórias na sua infância. Foi isso que te levou para o caminho da educação, da história, dessa formação? Quando foi para fazer também o doutorado em educação, eu acrescentei a minha mãe, né, que tinha esse universo A minha mãe é uma leitora, né? O meu pai é um sertanejo, né? É um marceneiro, um carpinteiro, mas sobretudo um comerciante, né, que viajou muito a geografia nordestina e sempre trazia uma história para a gente, né? Então, essa experiência dos dois, né, e depois de uma grande professora minha, que é minha mestra, Luísa de Teodoro, uma educadora cearense, né? Luísa, incrível. A Luísa é a minha... Sua inspiração. Minha inspiração, assim, para esse campo da educação, né? A Luísa dizia que educar é fazer cada um descobrir o que há de melhor em si. Olha que coisa linda, né? Muito linda. Eu vou até repetir para que se alguém quiser anotar aí, né? E a gente coloca educar é fazer cada um descobrir o que há de melhor em si. Então, esse sentido de educação, né, parte de uma premissa de que os caminhos não estão dados a priori. Eles se constroem no percurso, né? E você vai definindo aquilo ali e descobrindo, né? De repente, quando você, né, que já na época da escola tinha uma atuação com a arte, com o teatro. Eu fazia drama. Era dramista, tá vendo? Nós temos mestres da cultura que são dramistas lá em Guaramiranga. E de como chegou nessa descoberta da comunicação, né? Então, acho que foi uma descoberta sua. Né? Então, acho que são isso, né? É descobrir o que há de melhor em si. E a educação, ela é uma agenda vital para o desenvolvimento de uma nação, sabe? E a gente vive no Brasil ainda, né, com uma dívida social muito histórica com as questões educacionais, os indicadores, né, das competências leitoras, escritas, ao mesmo tempo da matemática e da ciência, que essa é uma agenda de formação. O mesmo no campo da cultura. A agenda central da política cultural, pelo menos a gente pensa assim, é uma agenda de formação. A importância que são as escolas de formação em arte e em cultura, a importância que tem a Escola Porto Iracema das Artes para a formação de competência, de capacidade de jovens, né, no campo da arte. Despertar, né, para isso. Né? E eu vou deixar aqui no ar uma pergunta. Você já disse que está convivendo muito bem com os 50, ele fez agora em julho, ainda não deu para sentir as dores, viu? Que daqui a pouco eu falo das dores e das delícias da passagem do tempo. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. E lembrando que o artista, olha, o Ronaldo Cavalcante tem um currículo tão extenso que eu só vou dizer assim, meu conterrâneo. No próximo bloco a gente conversa com ele. O Viver Mais volta já já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. 3224-0909. De volta com Viver Mais, e hoje um dos nossos convidados é o Fabiano Piúba. Já falei, você já sabe, ele é secretário de Cultura do Estado, doutor em Educação, mestre em História, e a gente deixou aqui uma perguntinha no ar sobre a passagem do tempo. Eu costumo falar com meus convidados, viu, Fabiano, sobre as dores e as delícias da passagem do tempo. Você está sentindo mais delícias, né? Fazer cultura tem mais delícias, esquece as dores?
Tem, mas a gestão tem as dores, né? A política pública no Brasil, no Estado, né? É uma política que tem as dimensões da burocracia, em que o tempo que você pensa que você pode fazer, sei lá, algo que você imagina que vai fazer em um ano, você chega em 4 e... Você é um homem de fé, Fabiano? A fé te acompanha? Como é para você essa questão do universo, da espiritualidade? É muito presente. Eu não tenho exatamente uma religião, né? Eu flutuo, eu navego, né? Eu vivencio muito essa diversidade religiosa, né? Eu acho que Deus se manifesta de muitas formas. Você tem desde da cosmologia indígena, ameríndia, né? E de como é que se dá a relação entre o homem, né? Entre a mulher e o sagrado nesse universo da cultura indígena. Você tem essa mais europeia, que tem um cristianismo muito forte, né? E que o cristianismo também, né, para mim é muito presente, porque a minha avó é cristã. Eu tenho um irmão gêmeo você que tem é padre, um irmão gêmeo? entendeu? Sério? Um padre ligado à teologia da libertação. Como é o nome do Padre Fábio, né? Fábio e Fabiano. Olha só, descobrindo coisas aqui do secretário de Cultura do Isso, Estado. tá vendo? Mas aí tem a Umbanda, tem um Candomblé, então tem o espiritismo. Então, eu acho que Deus, ele é diverso. Ao mesmo tempo que ele é único, mas ele é muito diverso. Por isso que ele é amoroso. Atende a todos, né? Atende a todos. Deus e deusas. Elza Soares disse que Deus é mãe, né? Como é a velhice para você? Os seus pais, você tem 50, já devem ter passado dos 70, seus pais? Já, eu inclusive perdi meu pai o ano passado. Pra gente nascer, vem antes da gente os nossos pais, né? Nossos avós, né? Tem aí um antepassado, a Luísa de Teodoro, né? Ela dizia que há algo de muito antigo no olhar de um recém-nascido, né? Algo muito antigo no olhar de um recém-nascido? Isso. O que ela quis dizer com isso? Que quando você nasce, você traz Uma história? uma herança, sabe? Uhum. Que é biológica, certo? E que é isso, né? De que para você nascer veio o seu pai, veio sua mãe, né? E virão depois os seus filhos, né? Então essa questão da velhice é perceber que não há nada mais novo e velho, certo? Do que o tempo. O tempo. Né? E qual é esse seu olhar para a velhice, então? Ver os pais envelhecendo, aí você se imagina assim, poxa, eu vou chegar aí, como é que vai ser? Tem temor nisso? Não tem, mas tem... Chegar aos 50, engraçado, você que está me fazendo pensar isso, viu? Eu não tinha pensado que eu tinha chegado nos 50 e nem tinha imaginado nessa história de um caminho que você chega aqui e olha para frente e olha... porque você tem cara de 20, você tem cara do seu filho, então não dá para se imaginar com 50. Mas assim, essa questão da velhice, quando você chega aqui, você sabe que você tem um caminho mais curto para frente também, né? O Gilberto Gil, numa entrevista agora bem recente, coisas de semanas, disse que esse é o primeiro disco da velhice dele, né? Começa a pensar sobre isso. Eu posso citar? Pode, porque inclusive a gente vai ver um pouquinho do trecho também. Que aí vai ser lindo, né? Vamos lá. Ele diz assim, ele afirma de que é o primeiro disco da velhice dele. Sim. Né? Ok, então eu escolhi achar que o disco é um disco assim, o primeiro disco da velhice. A velhice como esse tamanho de vida. Esse prolongamento que veio até aqui. A idade, uma certa tendência de trazer o tempo da vida para dentro de si. Deixar o tempo do mundo escorrer como ele normalmente escorre. Mas preservar o tempo essencial, o tempo existencial que a velhice traz. Eu não estou pensando ainda nesse tempo da minha velhice, né? Estou pensando que eu cheguei aos 50, né? E que tem aí uma velhice que se aproxima, que a gente vislumbra ela não mais tão distante, porque quando a gente fecha os olhos, a gente tem a capacidade de achar que tem 10, 15 anos. Ninguém não sabe, tem né? esse pensamento, não o corpo, mas o pensamento, o espírito. Então, eu imagino que, ao mesmo tempo que tenho cuidado
com a questão física, né? Da velhice, do cuidado, da atenção, mas não pode descuidar da dimensão espiritual e cultural, né? Dos repertórios culturais. Toda pessoa, né? Eu gosto da palavra velho, da palavra velha, sabe? Primeiro entrevistado que gosta dessa palavra. Tá Que vendo? bom. Eu adoro idoso, terceira idade, melhor idade. É bacana também, é uma comunicação Mas é bacana. Velho. Mas a palavra velho, ela, né, Nos ela remete à traz sabedoria, a exatamente, tanta coisa né? bacana, né? E na cultura Fabiano? indígena, né, o Orlando Vilas Boas, aqueles irmãos que criaram ali o Os Parque indi- do Xingu e tal, tem um Sim. livro e um filme muito bonito, inclusive, sobre a história deles. O Orlando, numa das suas últimas entrevistas, era até o Ziraldo que eu entrevistava, perguntou o que é que ele mais aprendeu no convívio com os índios, com a sociedade indígena. Ele disse que com os índios ele aprendeu, né? Primeiro ele disse que jamais presenciou um índio, né, adulto batendo numa criança, né? Então ele disse que na sociedade indígena, naquele tempo em que ele vivenciou, o velho é o dono da história, o adulto dono da aldeia e a criança a dona do mundo. Ou seja, então, Ela três que vai tempos construir aí. Então, tudo. há um limiar, né? Uhum. Entre a infância, né, a fase adulta e a velhice, que é um tempo que se confunde. A Luísa de Teodoro, ela sempre presente, né? Sei. Ela dizia que a gente vive várias épocas ao mesmo tempo. Então, acho que é um pouco isso. Você chegar na velhice é você também viver essas várias épocas ao mesmo tempo. Maravilha, que bom ter alguém que entenda isso com serenidade. Fabiana, infelizmente nosso tempo acabou, o Ronaldo Cavalcante está ali me esperando. Deixa eu brindar, vamos brindar a vida. Eu tenho um presente para você do Pedro Lima. Eu tinha esquecido, você fez aniversário, né? Foi. Então, deixa eu dar esse Pedro presente. é uma figura, é uma pessoa humana incrível, né? Desde que eu o conheci, a gente tem confabulado muitas coisas bacanas. Posso dizer uma delas? Pode, temos tempo. Peraí, tem que beber. Tem que beber. Brindar sem beber já sabe, né? Maravilha, o café. Eu gosto do café amargo. 2. O Cine Teatro São Luís, a gente vai estar inaugurando o café. É uma parceria, né, da Secretaria da Cultura, do Instituto Dragão do Mar, com o Café Santa Clara, e vai ser um café ali na praça, no coração da Maravilha, nós vamos da cidade, gravar um o café Viver Mais cultural. lá. Pronto, a gente tá Maravilha. lá. Seu presente de aniversário, uma máquina aí de café, Olha só. tá bom? Que maravilha. Obrigado, Pedro. Obrigada a você, Eu vou ter Fabiano. um café maravilhoso em casa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E mais vida, mais 50, com essa serenidade, com essa alegria de viver. Valeu. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. O Viver Mais já está de volta e olha só quem eu estou tendo a alegria de receber aqui no Viver Mais, meu amigo, conterrâneo, talentosíssimo Ronaldo Cavalcante. O tempo passa, né, Ronaldo? Passa e a gente tem que acompanhar, né? É uma alegria muito grande hoje estar aqui com você, minha conterrânea, e também num programa junto com o Fabiano, secretário. Fabiano é um dos poucos secretários que eu vejo no meio dos eventos, no meio da multidão, do povo, vendo o que está sendo produzido pelo Ceará e pelos seus artistas. Ele tem um respeito muito grande por todos nós. Maravilha. Então, já que o Ronaldo está aqui falando de cultura, antes da gente falar dessa passagem do tempo, ele veio aqui para mostrar, para a gente conhecer de perto o trabalho do Ronaldo. Ronaldo, eu disse que você tem um currículo bem extenso. Como é que você se define? Você faz um trabalho maravilhoso com bico de pena, Isso. agora com argila, né? Aqui o poeta Mário Gomes. E aqui, o que É uma ema do Bumba Meu Boi, né? Aham. O nosso
nossa cultura popular. Lá em Senador Pompeu, você já tinha descoberto esse talento ou foi quando chegou aqui em Fortaleza? Eu já desenhava, né? Eu lembro, nos cadernos, né? Nos cadernos, ilustrava as aulas de ciência, eu ia no quadro. É verdade. Costumava fazer isso. E tinha a música, que eu frequentava a banda de música, né, do México. Eu tocava clarinete naquela época. Né? Bom, Ronaldo, e esse trabalho, essa descoberta dessa arte, fez com que você tivesse contatos com grandes talentos das artes. Patativa do Assaré, quem mais? Aldemir Martins, né? José Alcides Pinto, Rosenberg Cariri. Rosenberg Cariri. Como é que está sendo essa convivência com o velho e com o novo? De onde você tirou mais vantagens, Ronaldo? Isso foi, naturalmente aconteceu. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu fui trabalhar na imprensa oficial. Sim. Na imprensa oficial eu cheguei lá muito jovem e já tinha artistas consagrados como Rosenberg, Tarcísio Garcia, Alcides Pinto, Dimas Macedo, Oswaldo Barroso. Todo esse pessoal foram meus amigos na minha adolescência. Eles já tudo em faculdade, fazendo faculdade, todos os escritores já consagrados. Sim. E eu fui fazer parte do grupo Cancela, do Guaraci Rodrigues e do grupo Grita de teatro. Através do Rosenberg, do meu conhecimento do Rosenberg. E o Patativa, eu tinha o Patativa como um mito, como se já tivesse morrido, como Zé Limeira, Cega Deraldo. Eu escutava o Patativa numa marcenaria lá em Senador Pompeu, no Seu Olímpio. Sério? Escutava na rádio. Eu escutava na rádio e quando eu cheguei na imprensa oficial, o Patativa entra com o Rosenberg e o BC Neto, os dois cabeludos de óculos e o Patativa no meio. O negócio parecia uma banda de rock. Aí o Patativa, eu estava fazendo na época a capa de um livro do Alcides Pinto, dos Verdes Abutres da Colina, em Bico de Pena, o Alcides Pinto, eu vou lhe imortalizar nessa capa. Aí o Patativa vem, fica olhando, aí era compadre do Rosenberg, disse, compadre, eu quero que ele faça a capa do meu livro. Olha. Aí foi o primeiro livro que eu fiz do Patativa, um livro chamado Espinho e Fulô. Li, eu tenho esse livro. A capa é minha. Aí depois fiz outro, fiz música com Patativa. Eu como compositor, as pessoas às vezes perguntam se eu sou compositor, eu digo, não, eu só tenho 2 compositores, 2 parceiros, é o Roger Rogério e o Patativa da Saré. Só, olha como ele é modesto, viu? Isso eu digo numa brincadeira. Bom, e o Ronaldo Cavalcante já é pai, já é avô, né, Ronaldo? Da E Florinha. hoje você convive mais com as pessoas mais jovens, né? E como é? Eu te questionei isso, esse aprendizado de conviver com Rosenberg, com Patativa, com tantos grandes nomes, e hoje com essa juventude, seu filho que é um artista, o Kainan. O envelhecer, quando eu tô com 56 anos, mas quando eu cheguei nos 50, eu digo, eu vou chegar nos 70, nos 80, mas eu tenho que desacelerar. Desacelerar. Para ver como é que eu chego lá bem, né? Hoje eu sou pedaleiro, eu pedalo com a turma legal, a gente vai até Pacatuba, mas sem muito esforço, sem querer ser atleta. Maravilha. E falando nisso, o Ronaldo agora em outubro, né, vai expor os trabalhos. Olha que honra, que alegria dizer isso. Na Europa, você vai para Holanda? Para França, vou para Bélgica e Alemanha. Esse seu trabalho já é super reconhecido lá, né? Bem mais do que aqui. Aqui muita gente me conhecia como pai do Kainan. O Kainan Cavalcante, que é um cantor, um artista renomado, instrumentista. Né? Eu passei 10 anos da minha carreira cuidando sendo o pai do Kainan. Da profissão do Kainan. O Kainan com 10 anos de idade ele já tinha ganho um concurso nacional em São Paulo. E eu era músico, mas um músico muito limitado, que eu tocava por partitura. Quando eu vi o Kainan tocando naturalmente, eu digo, ele vê a música diferente. Aí eu investi na carreira dele. Eu tinha um emprego público, que me dava uma segurança, estabilidade, né? Que não tinha necessidade de eu ficar. E muita gente dizia, cara, vai produzir tuas coisas, vai não sei o quê. E eu cuidando da carreira dele. Com 20 anos ele começou a andar só. Aí, com 14 anos já ia para a Europa, já ia para Letônia, Que maravilha, olha que história. Aí eu voltei a ser artista. Tem amigo deles, cara, teu pai é um artista. Ele teve agora no aniversário do Gil, dos 75 anos, ele disse, pai, a maior alegria que eu tive, o Gil me abraçou e mandou um grande abraço para o senhor, dizendo que o senhor era um grande artista, não sei o quê. Eu fiquei muito feliz com isso. Olha, eu que fico feliz de ter um colega de classe que hoje está renomado, tendo o seu trabalho reconhecido. E já que a gente está falando de arte, Ronaldo, aqui no programa a gente tem a Larissa Belo, que dá sempre uma dica de filme. Vamos ver qual é a dica de hoje, Larissa.
Oi, Ian, tudo bom? A minha dica de filme de hoje é uma deliciosa comédia francesa chamada Eu Não Sou um Homem Fácil. O título do filme, lógico, é uma grande brincadeira, porque o personagem principal é o estereótipo e o retrato típico desse macho alfa que gosta de conquistar as mulheres, paquerá-las sempre que tiver oportunidade. Ou seja, é toda aquela característica que todas as mulheres conhecem bem. Um dia ele está andando pelas ruas de Paris com seu amigo e ele bate a cabeça num poste. Ele desmaia. Quando ele acorda, ele está num mundo que é totalmente ao contrário daquilo que ele já conhecia. Desse mundo, as mulheres é que dominam o mercado, elas é que impõem as regras de estética para os homens. Ou seja, agora é ele quem está do outro lado. Ele precisa, inclusive, se enquadrar nos padrões de beleza. Ele precisa depilar o corpo, expor mais suas pernas e se vestir de uma maneira, digamos, mais feminina do que ele está acostumado. Sem falar na questão principal, que são as mulheres que dominam o mercado de trabalho. Então, aquelas que eram suas assistentes passam a ser suas chefes. Com isso, o filme trata de uma maneira muito engraçada e leve uma questão muito importante, que é a questão do patriarcado, do machismo e todas as questões que as mulheres já são acostumadas e conhecem muito bem. É um filme muito importante que merece ser visto por mulheres e por homens. Minha dica de hoje, então, Ian, é o filme Eu Não Sou um Homem Fácil. E se você gosta de filmes e de cinema, eu te convido a conhecer o meu blog, cineemfoco.blogspot.com.br e também no Instagram. A gente se vê lá e aqui no Viver Mais. Quem convive com a arte, né, Ronaldo, acho que as coisas fluem mais naturalmente, ou é a impressão? Funciona bem melhor porque você se sente útil produzindo, criando. Isso. Não tem, o custo de cifra num trabalho desse não interessa. O que interessa é a satisfação que ele me dá de ter sido feito por mim. Todo artista é vaidoso, eu sou também, você só tem que ter controle para não externar isso com... não deixar se sobrepor, né? Quem quiser conhecer mais o trabalho de Ronaldo Cavalcante, você está nas redes sociais, Ronaldo? Eu estou no Facebook e no Instagram. E dia 20 agora de setembro tem uma abertura de uma exposição minha no Centro Cultural BNB. Pronto, então nas redes sociais ou ao vivo e em cores você conhece o trabalho? Eu viajo para a Europa e essa exposição vai ficar aqui até 20 de novembro, quando eu volto, quando eu retorno. Maravilha. E o Viver Mais também está nas redes sociais. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Olha aí, Viver Mais com Ian Gomes. Nas redes sociais, Instagram, Face, você encontra Ronaldo Cavalcante e também o nosso programa. Obrigada pela companhia e até lá. Valeu, Ronaldo. Obrigada, viu? Também. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.